Bom dia, meus queridos e queridas participantes do nosso Igreja em Ação. Alguns fatos sobre a vida de São Francisco. Não vou falar sobre a vida toda dele, porque é uma loucura. Nós temos um livro chamado Fontes Franciscanas, que nós vamos encontrar muita coisa, principalmente que ela foi feita por um frade também, Tomás de Celano, contando toda a vida, tudo que passou junto com São Francisco, e é muito interessante. Mas gostaria de início pedir para que vocês não esqueçam daquele sininho, aquele dedinho levantado, o like. Vamos participar para que a gente possa melhorar cada dia mais. A nossa intenção é melhorar, fazer sempre algo melhor para vocês. Mas para isso precisamos também da sua participação. Então vejamos uma breve retrospectiva sobre São Francisco de Assis. O nome dele era Giovanni di Pietro di Bernardone. Era o nome verdadeiro de Francisco de Assis. Ele nasceu em Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182 e acabou se tornando um santo mais popular do catolicismo. Em italiano, seu nome, Giovanni, que traduzido para o português seria João. Esse nome foi escolhido pela sua mãe, Pica di Bernardone, porque ela era muito devota de São João Batista. Mas o pai, Pietro Bernardone, ele era um mercador e o maior sucesso, a maior fortuna que ele fez foi na França. Então, quando ele chegou da França, ele rebatizou o filho com o nome de Francesco, que seria uma maneira de dizer francês em italiano. Por isso, o nosso Francisco de Assis. Francisco de Assis estudou na escola episcopal. Ele aprendeu a ler, a escrever e principalmente contar. Enriquecer era uma obsessão naquela época. Ele ajudava seu pai no comércio de tecidos, mas viver atrás de um balcão não era um trabalho que ele gostava e nem que o atraía. Entre 1201 e 1202, os revoltosos organizaram uma tropa para dar combate à nobreza feudal, que recebera do imperador um privilégio que estava irritando muito os mercadores da época. E Francisco acabou participando das lutas de Assis contra Perugia e ficou preso nessa guerra. Ele ficou preso por quase um ano. E durante esse período que ele passou na prisão, mais uma vez recorrendo a Tomás de Celano, Francisco começou a fazer reflexões, começou a pensar na sua vida. Além de estar preso, ele estava doente, ele estava com malária, febre demais. E esse momento todo ali isolado, doente, afastado de tudo, ele começou a fazer reflexões sobre reflexões. E após a sua liberdade, que teve a ajuda de seu pai para poder ser liberto, ele teve alguns surtos de caridade que fizeram com que ele passasse a doar tecido da empresa do seu pai aos pobres. E vendia algum daqueles tecidos, aquelas peças de roupa muito baixa, que era para conseguir obter dinheiro para fazer doações e também restaurações em diversas igrejinhas que se encontravam abandonadas. Ele ouviu o chamado de Deus, e é interessante, através de um crucifixo numa capelinha de uma igreja de São Damião. Enquanto ele estava ali fazendo a sua oração, compenetrado, ele ouviu uma voz chamando. E ele decidiu voltar para casa. E voltar para casa sem aquela glória que a família esperava. E indagando: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo ao lado de tanta pobreza? Ao receber o chamado, Francisco, até receber o chamado,
O nosso Poverello de Assis, o nosso Francisco, ele usufruía e muito bem dos bens materiais proporcionados pela riqueza do pai. De acordo com a biografia histórica escrita por Tomás de Celano, ele era um jovem fanfarrão que não gostava de estudar ou de trabalhar, se comportava como um verdadeiro playboy da Idade Média. Adorava a vida mundana, era apaixonado por roupas caras e roupa da moda, bebia sem moderação alguma, usava linguagem chula e além de ter modos vulgares. Esse era o Francisco que vivia naquela época e rodava por todo lado ali. Em busca de respostas, Francisco decidiu viajar para Roma. Isso foi no ano de 1205. E ele em Roma foi visitar a tumba do apóstolo Pedro. Quando ele chega lá, ele vendo aquela tumba e vendo umas pessoas em volta, ele fala: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moeda de ouro, contrastando com aquelas moedas, aquelas parcas moedas que aquele povo jogava ali para ele, que era muito menos generoso, e ele se sentiu tocado. O príncipe dos apóstolos estava ali e jogava sempre moedinha. E aí o que ele faz? Ele trocou os ricos trajes que ele tinha pela roupa do mendigo e foi fazer um teste para viver como era viver, fazer aquela experiência de como é viver na miséria, na pobreza. E depois dessa experiência que ele teve em Roma, o que ele faz? Ele volta para a casa paterna e se entrega mais à oração e ao silêncio. Em 1206, ele estava andando a cavalo ali pelos campos em volta de Assis, quando ele viu um leproso, repugnante à vista e também ao olfato. Aquela figura daquele leproso causou nojo em Francisco, mas não se sabe como aconteceu, mas movido por Deus, ele colocou o seu dinheiro nas mãos toda aquela mão sangrenta, aquela mão repugnante, colocou dinheiro na mão e deu um beijo naquele leproso. E falando depois a respeito desse momento, ele disse: o que antes era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. E não demorou muito, pouco depois ele entrou para rezar e meditar naquela pequena capela que ele já tinha passado, de São Damião, semi-destruída pelo abandono, e estava ajoelhado em oração. Estava lá aquele crucifixo, Francisco ali ajoelhado, quando uma voz saiu lá do crucifixo dizendo: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. E ele que pensou? Ele achou que era reconstruir aquela capela, pedra por pedra, e botar uma capela nova, muito bonitinha. Começa a vender tecidos do pai e se entrega ao serviço de Deus e também dos miseráveis. E de 1206 e 1208, 2 anos depois, ele conseguiu compreender o verdadeiro sentido da mensagem: restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência. Ele faz voto de pobreza e começa a pregar a sua doutrina. E fato interessante, meus queridos, é que o seu pai, ele se indignava cada vez mais com Francisco e resolveu exigir que Francisco lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. E para isso levou
Francisco até à frente do bispo, para que o bispo julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo: quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. O que ele faz? Sem vacilação alguma, ele tira toda a sua roupa, fica nu, joga toda a sua roupa no chão, todo o dinheiro que ele tinha, joga nos pés do pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. E o bispo acolheu Francisco. E daquele momento em diante, Francisco afastou-se de sua família, afastou de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. E muitas vezes é contada nas crônicas medievais que durante pelo menos 3 vezes, abrindo as páginas do Evangelho, que ele se dedicava muito à oração, sempre à leitura do Evangelho, e ele viu diversas vezes palavras dirigidas exatamente para se entregar à reconstrução, se entregar à oração. Então, a fé fazia pensar num catolicismo renovado, sem hierarquia ou propriedade particular, baseada apenas no Evangelho. E aí ele criou uma forma de vida. E ele começou a fazer as suas pregações, não convidou ninguém, mas muitas vezes tudo que se fala, tudo que se prega é muito bonito, mas o exemplo acaba arrastando as pessoas atrás. E foi o que arrastou muitas pessoas, exatamente o exemplo de Francisco, que saía com aquele traje, uma roupa jogada ali, uma túnica, um hábito jogado em cima, sem mais nada, descalço, saía para esmolar pela cidade, pedindo um pão, pedindo uma comida, pedindo alguma coisa para poder atender aqueles pobres, aquele desvalido e aqueles leprosos. Isso é uma coisa tão importante, que ele, com tudo isso que ele estava ali, não bastava. Ele precisava ter o apoio da igreja, precisava ter o apoio do Papa. E como é que nós íamos fazer tudo isso aí? Tomás de Celano escreve também: a ordem criada por Francisco cresceu muito rapidamente. Com isso, a igreja decidiu intervir e controlar o grupo. Diplomático e mantendo o acordo de obedecer à igreja, o religioso aceitou abandonar um pouco a rigidez que caracterizava a irmandade. Mas isso não agradava o futuro santo. Ele não estava de acordo com essa visão, opondo-se muitas vezes aos demais irmãos que estavam participando com ele já e que defendiam cada vez mais a burocratização do grupo. O que ele faz? Francisco vai se isolar no Monte Laverna, onde ele passou pela experiência mística da crucificação. Foi exatamente naquela caverna, durante um jejum de 40 dias, que ele estava se preparando para a festa de São Miguel Arcanjo, em 29 de setembro, testemunhas relataram que um anjo deu ao santo os santos estigmas. E ele recebeu os estigmas de Cristo. E ele ainda tenta conseguir a aprovação da igreja, a aprovação do Papa. E ele vai até lá para falar com o Papa sobre aquilo que ele estava pretendendo. Inocêncio III, ele queria mostrar o que é a ordem, o que é que ele queria fazer. E o Papa, olhando com aqueles outros ministros, cardeais que estavam tudo ali, ainda chegaram a falar com ele assim: olha, é melhor você ir pregar aos porcos. E ele obedeceu literalmente o que o Papa falou. Ele saiu com os outros irmãos e foram no chiqueiro e ficaram lá no meio daquela lama, tudo, ficaram ali sentados, conversando, rezando, orando. E esse fato chegou ao conhecimento do Papa, que mandou chamar de novo. E o Papa viu ali, viu em Francisco
aquela visão que ele tinha de um homem que tinha vindo para restaurar a igreja. E foi quando ele autorizou a criação da ordem franciscana, aquela criada por São Francisco, que teve o apoio, teve o aval da Igreja Católica. Uma outra coisa bem interessante da vida, nós estamos terminando essa parte, assim, vamos dizer bem, essa parte biográfica. Francisco era muito didático, tinha uma voz muito calma, e ele usava diversos recursos, com palavra, com símbolo, com gesto, para cativar a comunidade. E foi ele que criou o presépio. Ele, em 1223, na cidade de, muitos leem Grécio, mas é Grécio, ele usou a manjedoura e as figuras esculpidas para formar um presépio igual a gente lê nos evangelhos. Então, ali, essa ideia, quando ele leu no evangelho, veio aquela ideia, vou montar um presépio. Então, aquele presépio, com aquelas figuras do tamanho real, e as pessoas vendo aquilo ali, começavam a ter conhecimento do Evangelho. Começou um processo de evangelização muito grande, e ele foi, com essa evangelização, foi conquistando cada vez mais as pessoas. Francisco morreu no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos depois, ele foi declarado santo pelo Papa Gregório IX. E no dia seguinte, dia 4 de outubro, o próprio pontífice colocou a pedra fundamental para erguer a Basílica de São Francisco de Assis, exatamente na cidade natal. E aí surge agora, meus queridos, uma coisa muito interessante. Em que momento nós vamos entrar no tema da nossa Igreja em Ação de hoje, Encontro com Jesus? Em que momento Francisco teve seu encontro com Jesus? Na prisão, ferido e doente, quando ele passou a refletir sobre a sua vida? Ao ver a avarência predominante, quando ele estava em Roma, junto à tumba de Pedro, com aquela miséria, aquela mesquinhez em doar algum dinheiro, ele jogou todas as suas moedas de ouro ali? O encontro com o leproso? O pedido que ele ouviu quando ele estava em oração na capela de São Damião? O encontro se deu quando ele ouviu passagem do Evangelho que acabou conduzindo à evangelização? Ou foi quando ele se despojou de todas as suas roupas e renunciou publicamente à herança do Pai? Acredito que cada um de nós tem uma opinião, e acredito que qualquer opinião que tiver a respeito do encontro de Francisco com Jesus, qualquer uma vai estar certa, correta e perfeita. Agora, na minha modesta opinião, eu acredito, eu creio que o encontro de Francisco com Jesus se deu quando ele encontrou o leproso, asqueroso e fétido, aquele leproso que cruzou o seu caminho, e naquele momento que ele chegou, aproximou-se, abraçou e acabou beijando aquele leproso, uma figura que ele considerava abjeta. Para mim, esse foi o verdadeiro encontro de Francisco com Jesus. E acredito que todos nós temos nosso encontro com Jesus quando nós nos despojamos de nossa soberba, nosso orgulho, e conseguimos ver Cristo no nosso irmão, naquele irmão abandonado, pobre. E eu equiparo esse encontro de Francisco com o leproso, um ser que é tratado com todo desprezo, é proibido de circular nas ruas, ele vive da caridade que poucas pessoas lhe dão. Eu faço uma equiparação desse leproso com os nossos asilos, que ainda sobrevivem nas nossas cidades. Os idosos que ali são colocados, não estou dizendo alocados, são colocados, não são alojados, não são bem recebidos, são colocados ali,
como se fosse uma lepra para sua família, um peso morto, um traste que está ali só incomodando, e a família quer se livrar, vai pagar um asilo para deixar aquela pessoa que não está mais servindo para nada. Nada do que fez na vida tem valor, mas você joga ali. Tal como o leproso, ele fica completamente isolado da sociedade. E nesse momento que ele está passando ali, ele passa a criar na sua mente o sonho de um dia. Ele fica guardando o sonho que um dia um familiar vai chegar perto para fazer uma visita, para levá-lo, para sair, para passear, para levar a algum lugar. Ele passa a viver num mundo irreal. O isolamento vai trazendo a pessoa cada vez mais, ela vai ficando sem nenhuma identidade, ela vai perdendo noção de tudo, e ela passa a criar um mundo fictício, aquele mundo irreal. Ela está vivendo aquilo, aguardando alguém que nunca vai chegar ali. Eu tive experiência triste em visita de asilo, pessoa que estava ali aguardando, não, minha filha vem me buscar hoje. E a responsável pelo asilo fala assim, tem mais de 5 anos que não aparece ninguém da família, e ela tem essa esperança, ela vive esse sonho ainda. É um leproso que está ali jogado. Não tem alguém para chegar ali, para abraçar, para dar um beijo, para conversar, ninguém. É isolado, tem seu quartinho, fica ali, morreu, manda levar, enterra logo e acaba, nem família vai. Eu tento imaginar, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que Francisco pode ter ouvido, ou o que é que Jesus acabou dizendo para ele quando ele beijou aquele leproso. E com certeza não era um leproso só, porque nós vamos ver na história de Francisco, na biografia toda dele, que ele passou a cuidar dos leprosos que existiam na cidade. Ele passou a pedir esmola para os leprosos. Mas sempre o relato diz que Francisco encontrou um leproso que passou pelo seu caminho. Então, esse leproso, ele tem um sentido especial. Em toda a biografia não se fala mais de 1, de 2, de 10. Um. E ao contrário de que Judas fez, quando Jesus disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Nós vamos encontrar isso no Evangelho de Lucas. Eu imagino que Jesus deve ter dito, Francisco, com um beijo você acolhe o Filho de Deus. E esse momento deve ter sido uma coisa espiritual, fenomenal, uma coisa que tocou Francisco, como toca qualquer um de nós. Quando nós temos a de manter um parente, um pai, uma mãe, um irmão doente, mas dentro da nossa casa, mantendo ali e não deixando, não colocando em lugar nenhum. Isso é muito importante para nós. É assim que eu vejo o encontro com Jesus nesse nosso programa Igreja em Ação, Encontro com Jesus, e que eu acredito que o encontro para mim, o encontro com Jesus de Francisco foi com o leproso. Cada um tem a sua opinião, o seu conceito. E para mim esse foi um momento muito importante, muito significativo, porque não foram Jesus mesmo na passagem do Evangelho, quando cura os leprosos, que eram 10, um voltou para agradecer. Ele falou assim, mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Mas nessa história, nessa biografia de Francisco, nós só encontramos um leproso. E esse um leproso, eu tenho certeza que foi Jesus que estava ali.
Sim, um registro por sinal da minha irmã Denise, um convite para que sejamos melhores. Sim, esse é um convite que é muito importante para nós, que aquele moço rico que tinha aquela vida mesmo de um playboy, aquela vida que não tinha compromisso com nada, só queria saber de farra e tudo. Mas vejam bem, um ditado muito antigo: quem não vem por amor, vem pela dor. Ele não procurava, não estava muito interessado em mais nada a não ser aproveitar a vida com as suas farras, as suas bebidas e tudo. Quando foi que ele conseguiu e passou a procurar? Assim que foi preso, ele foi ser um cavaleiro para poder conseguir mais honra, poder conseguir mais para a família, mostrar para a família que ele era um cavaleiro e tudo. E para isso ele teve que começar a ir para a guerra, e ali foi preso, ficou com malária, com febre, ficou jogado numa prisão, passou quase um ano ali abandonado, e a única coisa que o salvou, começou a refletir sobre a sua vida. Aí começou onde Deus entra na nossa vida. É naqueles momentos de dor, aqueles momentos mais tristes, aqueles momentos que nós temos a impressão de não encontrar um caminho. É exatamente nesses momentos que Deus não vem. Existe até uma música, Pegada na Areia, que conta mais ou menos isso, que a gente chega e vai encontrar naquele momento tão difícil, é o momento que Jesus nos carrega no colo. Jesus, o bom pastor. Procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse é um exemplo que a gente deve procurar seguir. Agradeço a todos vocês que participaram e peço que, por intercessão de São Francisco, Deus nos abençoe a todos. A todos vocês que participaram, desejo paz e bem.